Olá, meu nome é Jonatas e nós estamos no capítulo 7 do livro Filosofando. Já vamos começar assim. Ideologia e as ilusões do conhecimento. O que significa ideologia? Ideologia é um corpo sistemático de ideias e comportamentos que guiam as nossas interpretações diante de algumas circunstâncias. O que significa que nós agimos conforme aquilo que nós interpretamos e não necessariamente conforme os fatos. E isso eu vou voltar depois. Quando nós olhamos para a palavra ideologia, nós não vamos encontrar exatamente a sua expressão máxima dentro de uma definição de dicionário como a que eu acabei de dar. Nós precisamos traçar um histórico da questão ideológica. Ideologia, inicialmente, era para ser um campo da investigação, um campo do conhecimento, um campo onde você estuda como é que são formadas as ideias de uma sociedade. Quem inventou esse campo foi Destutt de Tracy, um filósofo francês e político, que era opositor de Napoleão Bonaparte. No entanto, Napoleão Bonaparte é o primeiro governante a usar a palavra ideologia como um ato de ataque aos seus opositores, inaugurando toda uma nova forma de compreender ideologia. Tudo isso acontece no século XIX. E no mesmo século XIX aparece um casal de filósofos, Karl Marx e Engels, né? E eles cunham a compreensão da ideologia como algo politicamente negativo. E necessariamente politicamente negativo para as classes trabalhadoras. A definição está voltada com um grupo de normas e condutas que fazem certos indivíduos pensarem, agirem, viverem conforme os padrões da classe dominante. Nesse sentido, é como se você sempre estivesse num processo de deixar a classe dominada em condições de nunca deixar de ser dominada. Você não garante conhecimento a elas, você não garante estudo, você só garante trabalho a elas e você espera que elas vivam trabalhando para sempre. Há algumas características que podem ser ressaltadas aqui. Primeiro, ideologia é um processo de naturalização. É sempre você pegar algo que é social e tornar isso algo como parte da natureza. Por exemplo, durante muito tempo, acreditava-se que os escravos negros eram escravos justamente porque eles tinham constituição biológica para serem assim, para trabalharem dessa forma. Então, eu naturalizei, eu tornei biológico algo que, no fim das contas, é simplesmente social. Segundo ponto, segunda característica da ideologia, ela é sempre uma universalização. Ela sempre tende a pegar uma conduta local e espalhar para o mundo, como se aquilo fosse, de fato, um objetivo almejado por todos. Terceira característica, ela sempre envolve a abstração e o aparecer social. É como se eu começasse a criar uma ponte cada vez maior entre o que é ideal e o que é real. Por exemplo, quando uma revista coloca assim, cientistas apontam. Quem são esses cientistas? Normalmente, quando uma revista anuncia isso, a gente precisa ter um pouco de critério na hora de ler um tipo de coisa dessas. Por quê? Qual é o objetivo da revista em dizer isso? Qual é o contexto de avaliação dessa investigação científica para você falar que cientistas fazem tal coisa? É esse o ato de abstração que acontece em uma ideologia e normalmente esse ato de abstração acontece justamente para que alguém seja dominado, para que alguém caia nesse conto de tipo, é verdade, já que cientistas falam isso, deve ser verdade. Tá, mas quem são os cientistas? Da mesma forma, quando nós falamos o brasileiro médio não sabe ler. Quem é o brasileiro médio? Existe um contexto para que a gente afirme certos tipos de coisas. Quando, por exemplo, pessoas das ciências sociais ou pessoas das ciências exatas vão fazer pesquisas, elas precisam colocar em seus relatórios de pesquisa o contexto no qual elas estão inseridas e quais são pressupostos acadêmicos que guiam suas pesquisas. Porque isso evita esse ato de abstração e torna tudo muito mais concreto. Você agora pode avaliar com muito mais precisão o que eles estão querendo dizer. A quarta característica tem a ver com a lacuna, que é uma consequência das características anteriores. Universalização e abstração tem tudo a ver com essa questão da lacuna. Porque o que você cria, né, a partir disso? Quando você fala dos cientistas, do brasileiro médio, você cria um vazio. Um campo teórico vazio. Você pode tentar pesquisar, digamos assim, quem são os cientistas que falaram isso? Bom, não encontrei, não tem fonte disso. Existe uma lacuna entre a informação e o fato. A quinta característica é a finalização do processo que inicia na naturalização. Se na naturalização você está tentando tornar algo que é construção social
como algo natural, na inversão você tem isso completamente. É como se você dissesse que a miséria, a desigualdade social enquanto geradora de miséria, ela é necessária para o desenvolvimento de alguma localidade geográfica. Não significa que não existam outras formas de conceber ideologia. Por exemplo, Lenin, em 1917, ele amplia o significado de ideologia e não mais é aquilo que somente olha para a classe dominadora, mas agora também é algo que a classe comunista pode ter. A ideologia comunista seria a ideologia positiva diante da ideologia negativa, que é a ideologia dos dominadores, que seria do mundo capitalista. Que, bom, quase todos aqueles que são estudiosos de Marx utilizam a compreensão da ideologia como algo negativo. Como, por exemplo, Antônio Gramsci. Ela é como se fosse um ato de marketing que vai capturando pessoas aos poucos até o momento que isso se torna consenso. Até o momento que todas as pessoas aderem a esse tipo de coisa e falam, não, isso é normal, isso sempre existiu. Essa inversão é o que faz com que Gramsci comece a trabalhar com a ideia do intelectual orgânico. O que isso significa? A burguesia, a classe dominante tem os seus intelectuais que disseminam essas ideias, essas ideologias, ao ponto de fazer com que essas ideias se tornem comuns. O intelectual orgânico, ele seria aquela pessoa que organicamente começa a compreender o processo histórico e ele faz o papel do contraponto a esse tipo de ideologia. Enquanto as pessoas acham que algo é natural, ele vai falar, não, isso é um processo histórico. E é claro que isso é um processo histórico e ele vai fazer o papel de conscientização a partir dessa organicidade da sua intelectualidade. Outra pessoa que trabalha sobre a questão da ideologia é o Habermas, da Escola de Frankfurt. Ele cria dois conceitos para tentar explicar o que significa ser utilizado por uma ideologia, que é o conceito de ação instrumental e ação comunicativa. O conceito de ação instrumental tem a ver com o mundo do trabalho e a ação comunicativa tem a ver com o mundo da vida. Quando nós estamos vivendo, nós nos comunicamos, nós batemos papo, nós jogamos conversa fora, nós entramos em consensos, nós entramos em brigas. Mas todas essas coisas envolvem essa questão do ser humano de se relacionar. Enquanto na ação instrumental, o que nós temos é aquela busca pelo lucro, pelo sucesso, pela utilidade. O que Habermas diz? Alguém se torna um instrumento ideológico quando o agir instrumental invade o agir comunicativo. Você se torna alvo fácil, digamos assim, de uma ideologia quando você coloca como critério de comunicação, de relacionamento, a utilidade e o sucesso. Nós, como seres humanos, nós temos camadas de ação. Nós temos formas de agir no mundo. E tudo isso nos constitui como seres humanos. Nós temos um lado religioso, nós temos um lado psicológico, um lado afetivo. E todas essas questões de religiosidade, afetividade, sociedade, relacionamentos, envolvem um ato psicológico de comunicação que envolve essa troca que não necessariamente é útil para nossas vidas, mas que é necessário para a nossa vida ser saudável. Quando eu abro mão de uma vida saudável para viver uma vida simplesmente instrumental, simplesmente uma vida que busca o lucro pelo lucro, isso faz com que eu seja cada vez mais vulnerável a qualquer tipo de argumentação que envolva me dar sucesso. Elas abrem mão de uma vida onde de fato elas compreendem a sua totalidade para focar em um objetivo apenas, que é o objetivo de ter lucro e sucesso na vida. E isso faz com que elas sejam vulneráveis a muitos discursos falsos. Há muitos discursos que dizem que vão garantir sucesso e não garantem nada. Há muitos discursos que vão falar que não, se você investir nisso aqui, você vai ser milionário em pouco tempo. Ou então, se você investir nisso aqui, você talvez não seja milionário, mas se você seguir minhas dicas, você vai saber o que você precisa fazer para se tornar um milionário. Mas existe uma outra forma de enxergarmos a ideologia, que é a de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Não sei se é assim que fala. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Quem é esse cara? Ele é um filósofo francês e nós voltamos à França. E ele observa tanto Marx, quanto Nietzsche, quanto Freud. E ele olha para esses três e diz que eles são mestres da suspeita. Ele tenta interpretar esses três filósofos com base nas suas próprias filosofias. Ele começa a compreender que Marx, por mais que ele tenha encontrado alguma coisa que de fato descrevesse as questões do seu tempo,
ele não necessariamente aplicou a sua filosofia a si mesmo. Marx não quis investigar as suas próprias ideologias. O que é que estava pautando o ponto de vista dele? Qual era o corpo sistemático de ações que fazia com que ele interpretasse daquela forma? E isso é muito interessante em Paul Ricoeur, porque ele coloca como um exercício de suspeitar de si mesmo. Um homem que olha para as coisas e fala assim, esse lado aí é todo cheio de ideologias, é um homem que está sujeito a também seguir várias ideologias e não saber, e não tomar consciência delas. E isso é perigosíssimo. Aqui vem uma diferenciação que precisa ser feita. Porque é muito comum que as pessoas acreditem e utilizem ideologia como sinônimo de cosmovisão. Para ser simplista, cosmovisão tem a ver com os pressupostos das ideias. E ideologia tem a ver com os pressupostos da ação. Ação são pautadas em interpretações. E interpretações são pautadas em pressupostos. Sabendo sobre ideologia e cosmovisão, o que nos cabe aqui é perceber que não existem interpretações unívocas, não existem interpretações que não sejam manchadas pelo agente que interpreta. Quando, por exemplo, alguém fala que o jornalismo tem que dar a notícia, os fatos e não a interpretação, essa pessoa não sabe o que está pedindo. Porque só de descrever os fatos, nós já estamos interpretando algo. Só que o que nos leva a acreditar ou o que nos leva a buscar de fato a verdade por trás de algo? Geralmente, o que a gente sempre diz é que a verdade ela precisa ser vista em várias fontes, de várias formas diferentes, ela precisa ser investigada de modos diferentes. Coisas que garantem com que uma notícia, com que um ato político possa ser interpretado na realidade, é tomar consciência das ideologias que estão por trás dessas interpretações. O mínimo de honestidade intelectual que alguém pode ter é demonstrar quem ela é. É falar quais são seus posicionamentos políticos, é falar quais são seus posicionamentos religiosos, de onde ela vem, o que ela acredita ser verdade ou não. Não significa que a gente não pode criar critérios para que haja objetividade nessas interpretações. Não é isso. Assim como não significa que a gente não pode ter verdade dentro das descrições, mesmo veiculadas em jornais que têm algum viés. Não é isso. Correspondência com a realidade, correspondência com os fatos, a verdade, a questão da verdade são questões extremamente complexas que precisam ser discutidas posteriormente. E a gente vai discutir nos próximos capítulos. Mas a gente precisa ter uma ideia muito básica em nossa cabeça. Quais são os meus pressupostos ideológicos? Porque se eu não tiver consciência das minhas ideologias, o que no fim das contas eu estou buscando no mundo? Eu não quero me situar. Se você não quer, tudo bem. Mas eu quero que no mínimo você faça uma coisa. Descubra quais são os seus pressupostos ideológicos. Descubra qual é a sua cosmovisão. Qual é o ponto que norteia a sua vida. E a partir disso, você pode desenvolver qualquer outro tipo de coisa. Mas não seja alguém que é alienado da sua própria consciência. Tenha consciência de quem você é perante a sociedade, diante da sociedade. Porque esse é o mínimo de honestidade que você pode ter enquanto cidadão. Saber quem você é e o que você deseja da sociedade.